Capítulo 34 Amor e remorso por serem irmãos. Naquela saga interminável, exaurido de forças físicas, Rogério chegou ao prédio em que Marcelo morava, quando o dia já estava clareando. Mergulhado em pensamentos perturbadores, estava sem dormir, sem descanso, e não sabia mais o que dizer a Marcelo. Abrindo a porta do apartamento, entrou e escutou o som da televisão que desligou de imediato, ao ver Marcelo largado no sofá, parecendo ter a alma impregnada e triste. No chão, ao seu lado, Rogério encontrou uma garrafa vazia, pois Marcelo procurou refúgio no vinho. Antes embriagado do que suicida, murmurou, ao pegar a garrafa, completando em seguida: se bem que é uma forma de suicídio, lento e inconsciente, se continuar bebendo tanto. Falou ao ver mais outras 2 garrafas vazias sobre a pia da cozinha. Marcelo, completamente inerte, não oferecia preocupação naquele momento, e Rogério, com os olhos ardendo pela falta de repouso, pretendia atirar-se sobre as almofadas e descansar o corpo, pois a mente seria impossível. Passando por Marcelo, ouviu-o balbuciar. Atento, percebeu que ele falava em italiano e quase gesticulava, mexendo com a mão vez ou outra. Sentando-se no chão ao seu lado, Rogério perguntou sussurrando: Cosa vuoi tu? Ma che cosa non riconoscerai? O que você quer? Mas que coisa não reconhecerá? Interessou-se. Eu não, eu não, eu não, balbuciava, trôpego. La morte está qui. È una sfida, è una grande provocazione. É più forte. A morte está aqui. É um desafio, uma grande provocação. É mais forte. Por quê? Por quê? Interessou-se, sussurrando novamente. Marcelo abriu os olhos vermelhos e estava atordoado. Mesmo assim respondeu: Il mio cuore stringe forte. O meu coração aperta forte. Falou em italiano. E la luce che hai dentro forte dentro di te? E a luz que possui dentro, forte dentro de você? Tornou Rogério. Spegna senza anima. Apaga sem a alma, respondeu Marcelo. Depois riu como se debochasse, ao completar melancólico. La luce si spegna presto. Senza ella la Flávia, la luce è fragile. Io non ho niente nella mia vita. A luz apaga de uma vez. Sem ela, a Flávia, a luz é frágil. Eu não possuo nada em minha vida. Marcelo suspirou como sem esperança ao dizer isso. Sem saber mais o que argumentar, Rogério tentou consolá-lo. Chissà capirai nel tempo giusto, hein? Quem sabe entenderás no tempo certo, hein? Perguntou Rogério. Disgraziato, maledetto, parli in italiano? Desgraçado, maldito, fala italiano. Esbravejou Marcelo sentando-se no sofá. Sentindo-se tonto, segurou a cabeça com ambas as mãos e murmurou. Muitas vezes falei tanta coisa perto de você e dos outros. Nunca pensei que entendesse. Você nunca disse que falava italiano. Você nunca perguntou, lembrou Rogério, oferecendo o suave sorriso. Marcelo, entorpecido, sorriu e nada disse enquanto o outro comentava. Pelo visto, ficou mais bêbado do que um gambá. Deite e durma. Ficarei por aqui, depois conversamos, avisou Rogério caindo sobre as almofadas. Minha cabeça dói, tudo está rodando, murmurou Marcelo. Então, se deite, Marcelo, durma. Marcelo obedeceu e Rogério, muito preocupado, não conciliava o sono.
Procurou descansar, mas não conseguia. Lembrava-se das afirmações de Gorete sobre ele e Flávia serem filhos de Nicole. Não poderia haver engano. Como confirmar ao Marcelo que eles eram irmãos? Marcelo dormia pesado. Sentindo os olhos umedecerem, Rogério não segurou e chorou muito, como nunca, pois o estimava como amigo e agora como irmão. Não demorou e Rogério caiu num sono profundo, acordando horas depois com os insistentes toques do telefone. Alô? Ele atendeu com voz grossa. Rogério? Eu? É a Viviane? Quis ter certeza. Sim, Rogério, sou eu. Está tudo bem? Digamos que está tudo sob controle. O Marcelo bebeu 3 garrafas de vinho e está dormindo até agora. Isso é fuga, você sabe. Acordará com uma dor de cabeça horrível. Com certeza, mas não podemos censurá-lo. Escuta, Viviane, quero saber da Flávia. Ela está bem? Sim, mais ou menos. Ela está passando mal ainda? Teve algum problema? A Flávia está arrasada, né? Não me refiro a isso. Veja bem, Viviane. Ontem a Flávia brigou com a Renata e foi agredida, você sabe, e ele não sabia como perguntar e se atrapalhava bem. A Flávia tem a saúde delicada e... Rogério, interrompeu-o educada. Eu estou podendo falar. Estou no serviço. Sejamos adultos e bem diretos, bem verdadeiros. Eu sei que existem coisas que não é o momento adequado dos outros saberem. Mas não pode haver segredo entre nós agora, certo? Certo. Ele murmurou com o coração apertado. Estou preocupada por isso. Preciso que me responda uma coisa. A Flávia está grávida. Por quê? Quase gritou. Responde, intimou Viviane firme. Está, porque ela passou mal? Se passou mal e ninguém sabe, cuidado com o que vão dar para ela tomar. Calma, ela está bem. Não sentiu dores ou teve hemorragia? Preocupava-se o irmão. Não, nada disso. Só não se alimenta como deveria. Acho que por causa de tudo, isso é até normal. Minha mãe fez um caldo forte, ela tomou algumas colheradas ontem. Hoje acharam que ela estranhou o leite forte e colocou tudo para fora. Só estão lhe dando chá. Isso não fará mal nem a ela, nem ao bebê. Mas ela quer ir até aí para ver o pai de vocês e o Marcelo. Eu não sei dizer se isso vai ser bom. Sua mãe... Nossa mãe desconfia de que ela está grávida? Por enquanto, não. Fui eu quem desconfiei por causa do desespero do Marcelo que a mãe contou. Eu o conheço. Ele não é de fugir da realidade. E para reagir como ela detalhou, algo mais sério estaria acontecendo. E o fato de marcarem o casamento tão rápido, não conte nada sobre a gravidez, tá? Se a Flávia achar conveniente, ela mesma fala. Eu soube pelo Marcelo e fiquei em choque. Ele está péssimo, Viviane, avisou piedoso. Falou muito, desabafou demais e confessou que não consegue vê-la como irmã. Seus sentimentos são fortes. E será muito difícil ele reconhecê-lo ou gostar dela como gosta de vocês. Imagino, lamentou Viviane. Eu também. Mas faça o seguinte, Vivi. Chamou-a com um apelido. Tente segurar a Flávia aí, até amanhã ou depois. Vou ver o que faço. Depois eu ligo ou você me telefona. Diga que conversou comigo, que o pai passou por uma cirurgia e está bem. Avise que o Marcelo está como ela e talvez eu vá buscá-la hoje ou amanhã. Enrola ela um pouco, tá? Ela pede para vê-lo, quer ver o pai no hospital, mas deixa comigo e, Rogério, obrigada por tudo. Sou eu quem agradeço, respondeu ele, satisfeito. Um beijo, outro, tchau, Vivi. Desligando, Rogério sentia-se de volta à dura realidade, em que quase não conseguia sustentar a todos que pareciam depender de sua dedicação. Ajeitando-se no sofá, Marcelo despertou, sentando em seguida. Ele respirou fundo, passou as mãos pelos cabelos desalinhados e esfregou o rosto pálido e inchado pelo choro. Levantando-se, Marcelo olhou para Rogério, que estava sem palavras.
e reparava no seu abatimento e nas ressaltadas olheiras de sua face triste. Aquela robusta firmeza e avidez no olhar de Marcelo desapareceram. Todos os últimos acontecimentos deixaram-lhe com uma amarga decepção e derrota íntima. Chegou a pensar que fosse um pesadelo tenebroso, mas não. Acordou e relembrou tudo, cada detalhe. Havia no ar um silêncio pesado, fúnebre, que Rogério quebrou ao anunciar. Já passam das 9h30. Vendo-o desorientado, perguntou: Você está bem? Acho que nunca mais estarei bem, admitiu com profunda melancolia. Não está com dor de cabeça depois de 3 vinhos? Esta dor não se compara com o pesar, a aflição, a angústia, o desgosto, vivos em minha mente. O remorso, as lembranças, isso sim me destrói. Pare com isso, Marcelo. Eu concordo que tudo foi uma revelação trágica na vida de vocês. Sem dúvida que está sendo e será, por um bom tempo, um martírio, um padecimento sem igual. Mas até quando você pretende viver esta tortura, esperando que tudo mude? Eu entendo. Já me coloquei em seu lugar, mas é você quem terá de tomar uma iniciativa. Rogério, que iniciativa eu posso tomar? O que posso mudar? Gritou. Fale baixo, seja sensato e encare a situação. Não é fugindo do problema que irá resolvê-lo. Se o destino criou barreiras que não pode mover, enfrente-as. Pondere, analise. O que você não pode é ficar aí parado, enchendo a cara. Isso é a atitude sensata de um homem responsável? Não entendo o que está sugerindo, Rogério. Seja mais direto, pediu Brando. Sem que o outro esperasse, Rogério perguntou inabalável, resoluto. A Flávia quer vê-lo. O que você decide? Assombrado, pálido, respiração ofegante e aflitiva, Marcelo cambaleou, deu as costas para Rogério, caminhou alguns passos e apoiou-se com os punhos cerrados sobre a mesa. Minutos passaram até que perguntou sussurrando como ela está. Aproximando-se e inclinando-se para encará-lo, Rogério desafiou-o, resistente no tom firme e calmo da voz. Por que você mesmo não procura ver e saber? Por que não para de fugir e encara de uma vez por todas esta situação? Vendo-o cabisbaixo com dúvidas profundas, Rogério atacou. Marcelo, esse martírio, essas lamentações não levarão a nada. Existem 3 tipos de pessoas: as que fazem as coisas acontecerem, as que assistem as coisas acontecerem e só reclamam, e aquelas que perguntam: o que aconteceu? O primeiro tipo de pessoa é aquela que sempre vence. É bem-sucedida por encarar os desafios. Você é quem escolhe qual tipo quer ser. Uma hora ou outra, você e a Flávia precisarão se reencontrar. Chorar, lamentar, gritar, falar, sofrer e experimentar todas as sensações e sentimentos sobre tudo o que se revelou inesperadamente mudou suas vidas. Meu conselho é que esse encontro seja o quanto antes. Esperou um pouco e justificou. Sua irmã. Riu e corrigiu-se. Quer dizer, a nossa irmã, a Viviane, telefonou e disse que a Flávia está arrasada, mas quer vir ver você. Quer ver o pai também, pois ele passou por uma cirurgia de emergência. Aliás, nem sei como ele está, mas, para que ela ficasse tranquila, pedi para Vivi dizer que ele passa bem. Preciso ir ao hospital agora. Por que não liga para a Kátia? Ela deve ter notícias. Determinei para a Kátia que ficasse com a dona Gorete, titubeou confuso. Tivemos problemas com a Renata. Bem, eu não contei ontem para poupá-lo. A Renata e o Júnior agrediam e torturavam a mãe. A Flávia escutou e, junto com a Romilda, foram ver o que acontecia. Por fim, a Flávia se atracou com a Renata. Elas brigaram feio e o Júnior agrediu a Flávia com chutes ao vê-la caída. Chutes? Enervou-se Marcelo. E o estado dela? A Flávia parece bem, mas ela não contou nada para a sua
Para a mãe. Oh, meu Deus, atrapalhou-se. A dona Nicole não sabe que a Flávia está grávida. Estou preocupado com ela, entenda. Não adianta ligar para a Cátia a fim de ter notícias do hospital. Ela está tomando conta da mãe. Por isso eu decidi ir até o hospital e de lá vou até Mogi para trazer a Flávia. Acho que ela deve passar pelo médico. Eu sabia da briga com a Renata e das agressões do Júnior. Mas se eu soubesse que a Flávia estava grávida, não a teria deixado lá. Não pode levá-la para casa. Renata pode tentar, esbravejou Marcelo. Por isso vou trazê-la para cá. Avisou Rogério, interrompendo imediatamente. Não tenho um lugar seguro para deixá-la. A Flávia terá de vir para cá. Então tome um banho e arrume-se, pois você está horrível. Coma alguma coisa a propósito. Providencie alguma coisa saudável para se comer, pois a Flávia vai precisar. Marcelo ficou paralisado. Rogério se despediu rápido para que ele não questionasse e se foi, deixando-o remoendo os próprios pensamentos e com atribuições a fazer. Fadado a tanta dor, sofrimento e amor impossível, Marcelo estava aterrorizado e sem saber como agir. Seus pensamentos fervilhavam. Respirando fundo, ele decidiu fazer o que Rogério propôs. Barbeou-se, tomou um banho, arrumou-se e saiu. Apesar de todas as circunstâncias, ele queria ver Flávia mesmo com tantas barreiras. Já na rua, procurando justificativas para tamanha aprovação, sem pensar e talvez pelo rígido costume moral cristão ao qual foi educado, Marcelo entrou em uma igreja católica, fez ligeiro sinal de respeito aos moldes daquela doutrina e adentrou, ouvindo o eco de seus passos ao andar pelo chão lustrado. Ele procurava a paz em sua consciência, que queimava de amor e remorso. Acomodando-se em um banco, ficou parado por minutos e depois se ajoelhou, buscando Deus, em pensamento repleto de dúvidas e decepções. Tentava explorar a razão, o motivo daquele destino cruel. Marcelo era sincero. Não negava que amava a Flávia como mulher, apesar de ser revelado que eram irmãos. Ele não aceitava esta ideia e rogava por uma resposta. Lágrimas copiosas cobriam-lhe o rosto parcialmente escondido pelas mãos. Passado muito tempo, os passos de um padre tiraram-no da conversa com Deus. Buscando-o com o olhar, Marcelo levantou-se rápido e o alcançou implorando: Padre, preciso que me ouça em confissão, estou desesperado. Mas hoje não é o dia de... Padre, por Deus, oriente-me, pediu chorando. Então venha, disse o sacerdote já idoso. Andando vagarosamente, avisou: Mas seja breve, filho, tenho inúmeras tarefas e... Breve? Deteve-se Marcelo perguntando, sem se incomodar com as lágrimas e o tom rouco da voz pelo choro. Como? Me pede rapidez? Não sabe o que tenho, o que sofro? O padecimento amargo e cruel, que por culpa de meus pais mudaram meu destino e me faz ficar desesperado, me enlouquecendo a cada segundo. Está doente, filho? Perguntou com imensa calma. Por acaso adquiriu alguma doença grave e incurável? Antes fosse, padre. Acredito que estou mais preparado para o sofrimento físico e para a morte do que para este martírio e remorso moral. E sem entrar no confessionário desabafou. Acho que o Senhor nem quer me ouvir, mas como sou um estranho, contarei brevemente, não precisa fazer suas juras de segredo. Acontece que eu namorei, noivei e marquei meu casamento para o próximo sábado. Ontem descobri que essa moça que eu tanto amo, que eu tornei mulher, que eu seduzi, que amei como nunca amei alguém, é minha irmã legítima. E quer mais? Perguntou em lágrimas diante do olhar assustado e incrédulo do padre. Ela está grávida, isso mesmo. Minha irmã legítima espera um filho meu. Soubemos da gravidez na semana passada. Ficamos felizes, nossa. Isso tudo aconteceu por culpa da minha mãe que me enganou,
de meu pai que a traiu e desapareceu com a minha irmã. Eu quero este filho, padre. Eu amo a minha irmã, mas não como irmã. O homem completamente aturdido, não só pela história, mas também com o tom comovedor e emocionado, com o qual Marcelo impostava a voz em desespero, afirmou: Meu filho, isto é um pecado mortal. Exclamou o clérigo piedoso, mas sem medir as palavras. Sim, padre, é um pecado mortal. Mas foi sem saber que eu seduzi alguém que eu amava e amo, que eu desejava e desejo de corpo e alma. Deixei que um filho fosse concebido deste amor. Não fui desonesto, padre, não sou desonesto. Mas pelos meus princípios sinto-me asqueroso, vil, imoral. Lágrimas rolaram contínuas. Eu tinha planos, tantos planos de felicidade. Mas, ao descobrir que engravidei minha própria irmã, é um pecado tão mortal, padre, que ontem mesmo eu ia me jogar do 8º andar do prédio onde moro pensando nisso. Mas fui impedido. Não vou conseguir viver com esta situação. Fico pensando como ela está se sentindo, como está o nosso filho, só morrendo. O homem não sabia o que dizer. Marcelo, chorando muito, saiu sem rumo. Entrou no carro e, embora com lágrimas que embaçavam sua visão, passou a percorrer ruas e avenidas sem saber para onde ir, ou a quem recorrer. Mesmo assim, pensava que um acidente de trânsito amenizaria seu sofrimento. Marcelo reclamava em pensamento da ausência daqueles amigos espirituais que sempre o inspiravam, que podia às vezes ouvir, ver ou sonhar. Mas ele não estava sozinho e desamparado espiritualmente como imaginava. Como que um sopro recordou a figura da bela mulher que sempre via em seus sonhos, em suas ideias. Lembrou-se das conversas mansas, enigmáticas que faziam de pensamento para pensamento. E isso o sustentava com uma fé inabalável. Onde ela estaria? Por que não o socorria com uma palavra amiga que confortasse seu coração? Uma nebulosa inquietude o atormentava por todo o caminho sem fim, sem rumo. Ficava imaginando como Flávio estaria se sentindo. Esmorecido pela extrema aflição, decidiu estacionar o carro e recordou-se do lindo sorriso de Flávia, da sua voz macia e doce, de sua amável compreensão e repreensão. Ao olhar pela janela do carro, viu-se diante da casa espírita, que Cátia os levou e Renata dirigia. Movido pela raiva, ao lembrar que ela brigou com Flávia, decidiu descer e procurá-la. Quem sabe Renata estivesse ali orando pelo pai internado? Enfurecido, ele sentia vontade de agredir Renata. Queria matá-la. Subindo os poucos degraus com um semblante sisudo, adentrou no salão principal, percebendo certa movimentação de pessoas em outras salas, mas o grande salão era silencioso, um templo sagrado tal qual a igreja onde esteve. Uma energia o envolveu e Marcelo perdeu as forças junto com a raiva de minutos antes. Esgotado, ocupou o lugar em uma poltrona e perdeu o olhar no branco e limpo local. Sentia o peito doer e os pensamentos fervilharem. Inclinou-se para trás, fechou os olhos e deixou que as lágrimas rolassem, prendendo-se sempre nas mesmas lembranças e questões. Passado algum tempo, sentiu uma mão repousar suavemente em seu ombro. Surpreendido, Marcelo abriu os grandes olhos negros e, com rapidez, secou o rosto com as mãos. Bom dia, meu rapaz. Cumprimentou de modo cortês, com voz em tom generoso. Um suspiro forte, com o rosto vermelho pelo choro e voz rouca. Marcelo retribuiu. Bom dia, espero não incomodar, desculpe-me. Eu quem devo pedir desculpas por tirá-lo das reflexões. Mas lembrei-me de você quando... Não faz muito tempo que esteve aqui com os irmãos da Renata.
Aliás, você é o noivo da Flávia, estou certo? Não. Sua voz embargou e lágrimas correram, junto com um soluço forte que não pôde deter. Augusto anuviou o sorriso, considerando gentilmente. Eu sou o Augusto, desculpe, mas esqueci o seu nome, Marcelo. Disse sem encará-lo e secando o rosto com as mãos. Será que não prefere um lugar mais tranquilo, Marcelo? Podemos conversar um pouco ou, se quiser ficar em silêncio, será um local mais adequado, venha. Mecanicamente, Marcelo o seguiu por um corredor, até chegarem a uma sala, onde havia uma mesa e algumas poltronas. Por indicação do homem, Marcelo acomodou-se em uma das poltronas, enquanto Augusto fechava a porta. De uma janela, os raios de sol invadiam a sala e atraíam a atenção de Marcelo, que silenciou. Augusto sentou-se na poltrona frente a Marcelo e comentou: a vida, às vezes, nos fere com tanta agressividade que acreditamos não poder suportar. Quer conversar, Marcelo, ou prefere ficar sozinho e continuar com suas reflexões? Preciso falar com alguém ou enlouqueço. Se acreditar que posso servir de ouvinte, vendo que o rapaz não sabia como iniciar, perguntou: você e a Flávia desmancharam o noivado, é isso? Não. Apesar do amor que sentimos um pelo outro, teremos de nos separar. Nosso casamento seria no próximo sábado e... A emoção tomou conta de Marcelo. As mesmas palavras usadas para explicar-se ao padre, mencionou novamente para esclarecer tudo a Augusto, que ouvia sem manifestar-se sem assombro. Marcelo falou tudo e ainda detalhou muito mais. Ao terminar, lamentou entre o choro. Minha vida está em ruínas. Já que é um pecado mortal, como me disse o padre, então eu prefiro morrer. A época de perseguição por pecados mortais já se acabou, Marcelo. É você quem está se maltratando por excesso de remorso. Se me permite, gostaria de saber, você tem remorso do quê? A Flávia é minha irmã. Como não ter remorso? Remorso é arrependimento, lembrou com voz tranquila. Você sabia ou desconfiava desse grau de parentesco? Não, nunca. Então, Marcelo, você se arrepende do quê? Eu amo a minha irmã. Ela espera um filho meu. Como contei, nós nos apaixonamos perdidamente. E quando percebi que ela gostava de mim, eu a seduzi, sussurrou baixinho. Fui o primeiro homem em sua vida. Vivemos um amor puro, verdadeiro. A Flávia se tornou minha vida. Marquei o casamento, pois eu sabia que ela estava grávida. Talvez não acredite em mim, mas eu sei. Vi a concepção do nosso filho, mas não disse nada para que não se preocupasse. Na sexta-feira passada, confirmamos a gravidez e como fiquei feliz, realizado, e ela também. Augusto, eu amo este filho, eu quero este filho. Quero a Flávia comigo, mas ela é minha irmã. Chorou. Marcelo, você falou coisas maravilhosas. Disse que ama este filho, que o quer e quer a Flávia com você. Não vejo onde você foi vil, torpe, asqueroso, como me falou a princípio. Você não foi nada disso, uma vez que não sabia nem desconfiava que eram irmãos. Lembre-se de uma coisa, meu filho, Deus não erra, enfatizou. Jesus disse que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão do Pai da vida. Então, Marcelo, continue desejando e amando este filho. Dê-lhe toda a assistência, companhia, presença, participação desde agora. Não queira a morte, ou vai se arrepender por não ter vivido para associar-se a esta criatura divina. Você tem força e coragem para viver, ou Deus não o presentearia com este filho. Eu o amo, desde já.
Mas como vou encarar meu filho? O que direi? Vai vê-lo e olhar para ele com amor, com um lindo amor igual ao que sentiu quando o desejou. Experimentará a verdadeira felicidade quando estiver ao seu lado. No tempo certo, conte-lhe toda a verdade. Ele entenderá. Orientou o homem com brandura e forte emoção. E a Flávia, eu não a amo como irmã, mas você disse que a quer com você. Eu a quero como minha mulher, desesperou-se Marcelo. Agora sim você poderá servir, se e somente se consumar um relacionamento com sua irmã. Talvez essa seja a provação que vocês necessitarão enfrentar juntos. Queira a Flávia junto de você. Ela vai precisar muito de você ao lado, mas como amigo, ouvinte, como arrimo para os desabafos, para enfrentar os medos e acompanhamento em tudo. Não pense que ela está menos confusa, nervosa e desesperada do que você. Qual homem abandonaria uma mulher que espera um filho seu? Marcelo o olhou firme, pasmado. Aquelas eram as palavras que usou algumas vezes em conversa com sua tia Rociane sobre os segredos de sua mãe. E sem saber, com um envolvimento sublime, Augusto completou com exatidão. Marcelo, um homem digno, honrado, seja qual for o motivo, não abandona uma moça que espera um filho seu. Perceba em você a decência e a dignidade de querê-la ao seu lado. Tenha a capacidade de respeitá-la e ampará-la. Flávia vai precisar muito disso. É uma provação difícil, filho, mas deve ser muito necessária para acontecer desta forma. Outra coisa, perdoe a sua mãe e ao seu pai. Não os julgue culpados por tudo isso. Deus não erra. Pense da seguinte forma: talvez um outro rapaz sem moral, sem princípios, vivesse o mesmo que você e não se torturasse tanto. Ele nem se incomodaria. Aliás, isso acontece muito. Esse não é o seu caso e por isso não deve se torturar com remorso do que aconteceu, pois vocês não sabiam. Ame o seu filho desde já. Trate a Flávia com respeito, amor fraterno e carinho amigo, principalmente durante o difícil período de gravidez, no qual a mulher fica bem sensível. Marcelo não se desesperava mais. Sabia que a situação continuava a mesma, mas sentia grande alívio no peito. Seu raciocínio lógico parecia ter voltado e, com meio sorriso, disse: Augusto não sabe o quanto me ajudou. Perdoe-me por tomar o seu tempo. Que nada, hoje é minha folga, sorriu. Eu estava sem fazer nada, por isso resolvi vir até aqui. É difícil viver sozinho. É, eu sei. Disse levantando-se e estendendo-lhe a mão firme. Marcelo, se não for incômodo, poderia me dar seu número de telefone, só para eu saber como vocês estão? Prometo não incomodá-los. Jamais tomaria meu tempo, afirmou Marcelo, tirando um cartão do bolso e oferecendo-o a Augusto. Em seguida, despediram-se e Marcelo se foi. No mesmo instante, Flávia encontrava-se no hospital ao lado do leito do Sr. Douglas, que, entorpecido por medicamentos, recuperava-se da delicada cirurgia. Estava fraco, pálido e parecia bem mais velho. Com toda a força de sua alma, Flávia segurava o soluço, mas as lágrimas embaçavam sua visão. O Sr. Douglas, atado aos monitores e aparelhos, parecia ter momentos de delírio, outros de lucidez. Abrindo os olhos, reconheceu a filha e lágrimas correram pelos cantos de seus olhos. Flávia sorriu triste. Em seu coração bondoso não havia lugar para ressentimentos. Num murmurar forçado em que ela quase não ouviu, o pai perguntou: abortou? Tirou aquela criança, não foi? Flávia ficou perplexa, em profundo choque. E Rogério, percebendo alguma coisa errada, aproximou-se, sobrepondo o braço no ombro da irmã.
Observou o pai que insistia, como que em delírio, olhando para eles. Se ela não tirou, faça livrar-se dessa criança. Não se importe, murmurou ela, chorando e abraçando-se ao irmão. O papai está delirando. Não, tentou ser rígido. Eu ordeno. Examinando-o com piedade, imprimiu ternura na voz estremecida, declarou: Sinto muito, papai, não vou matar o meu filhinho. Deus não permite sacrificar vida alguma. O homem arregalou os olhos fundos e Flávia continuou: Não sabíamos que éramos irmãos. Não acredito que o Marcelo, conhecendo-o como conheço, me peça para matar o nosso filho, mesmo com tanto medo apesar do desespero. Sei que este filho pode nascer especial, com dificuldades, não importa, disse chorando. Eu cuidarei dele com todo o meu amor. Não vou rejeitá-lo por nada deste mundo, só se Deus o tirar de mim. Virando-se rapidamente, Flávia não suportou e desatou a chorar, escondendo o rosto no peito do irmão, que a abraçou forte e olhou para seu pai dizendo brandamente: Nós precisamos ir. Descanse para que melhore rápido. Levando-a pelo corredor, Rogério ouviu de Flávia que, agarrada a ele, chorava. Estou desgostosa, angustiada, com medo, mas tenho certeza de que amo este filho, Rogério, eu o quero. Será difícil encarar o mundo, explicar para ele o que aconteceu, mas Deus sabe do que eu preciso e vai me sustentar, seja feita a sua vontade. Fazendo-a se sentar, Rogério acariciou-lhe o rosto e os cabelos ondulados, beijou-a no rosto várias vezes, e quando Flávia se recompôs, ele afirmou: Tomou a melhor decisão de sua vida. Eu sou capaz de abandonar meus planos, ou de levá-la comigo para onde eu for, só para te amparar e te ajudar no que precisar, para criar meu sobrinho ou sobrinha. Desculpe-me por não te contar antes. Você me surpreende, Flávia. Não chore, brincou. Você está proibida de chorar. Não vê que vai deixar o meu sobrinho ou sobrinha com sentimentos tristes? Pode parar. Ela sorriu em meio ao choro e ele, temeroso de encontrar-se com a Renata, pediu: Agora vamos. Ao chegarem no prédio do apartamento de Marcelo, Rogério subiu sem anunciar, uma vez que ele tinha as chaves. Flávia não parecia a mesma de horas atrás. Ela tremia dos pés, a cabeça estava muito insegura. Marcelo estava no banho e não os viu entrar. Sente-se aí, pediu Rogério, indicando o sofá. Indo até a cozinha, preparou um copo com água adoçada e levou para a irmã, que bebia em poucos goles. Ajoelhando-se frente a Flávia, perguntou preocupado: Você está bem? Acho que sim, falou baixinho. Estou nervosa. O bebê está bem? Tornou ele, afagando-lhe o rosto. Está. Você ouviu o que o médico falou. Por que não me contou que estava grávida? Falou brando. Fiquei confusa, com medo. Não me exija mais nada, Rogério, está sendo tão difícil. Não estou exigindo, Flávia, disse meigo. Estou preocupado com a sua saúde e com a saúde do bebê. Se você o quer e o ama, avise quando não estiver bem, quando ficar nervosa, precisar descansar. Você poderia perder este filho na briga com a Renata, com a agressão do Júnior. Se eu soubesse, não a teria deixado lá na chácara depois de tudo. A propósito, depois iremos à delegacia prestar queixa contra a Renata e o Júnior. Será que devemos? Enquanto os bons forem tímidos, o mal vencerá. Ao escutar que Marcelo saiu do banheiro, Rogério se levantou, olhou firme para a irmã e foi em direção do outro, chamando: Marcelo. Que susto! Sobressaltou-se já no quarto, secando os cabelos com uma toalha. Não o vi chegar. Desculpe-me, não tive a intenção. Pensei que tivesse nos ouvido. Marcelo o paralisou.
Depois respirou fundo e perguntou quase sussurrando: A Flávia está aí? Estão lá na sala te esperando. Quem está com ela? Preocupou-se Marcelo assustado. O filho de vocês, lógico, falou sério, afirmando em seguida: Eu vou deixá-los a sós. Acho que precisam conversar à vontade. Mas estarei por perto, ficarei lá no carro. Qualquer coisa me liga, tá? Estou achando a Flávia muito sentida, bem frágil e isso pode não ser bom para ela e ao bebê. Ela já passou pelo médico, contamos tudo, exatamente tudo o que aconteceu. Ele a examinou, disse que o bebê está bem, mas ela precisa se alimentar melhor e repousar. Rogério, chamou, sentindo-se insegura, implorando, por favor, me aconselhe como vou encará-la. Não sei, tornou o outro com profunda sensibilidade. Com um travo na voz opinou. Seja breve, vá até a sala e olhe para ela. Aproxime-se, deixe o coração falar. Breves segundos reparou que Marcelo vestia só a calça de um agasalho e trazia a toalha apertada entre as mãos como um sinal de nervoso. Então falou: Eu vou sair. Vista uma camiseta, penteie este cabelo. Sorriu levemente, mas sensibilizado. Vá, logo. Não a deixe esperar por muito tempo. Rogério virou-se e não se deixou ver emocionado. Já na sala beijou Flávia rapidamente e saiu. Em poucos minutos, trêmulo, com a respiração aflita que tentava disfarçar, Marcelo foi até a sala e a olhou. Mas seus olhos embaçaram, prontos para chorar. Mesmo assim, vagarosamente se aproximou. Abaixou-se e a viu em lágrimas. Pondo-se de joelhos, abraçaram-se forte como nunca. Choraram juntos. Um choro dolorido, angustioso e demorado. Sentando-se no chão, Marcelo a aninhou nos braços, apertando-a contra o peito, enquanto ele chorava aos soluços. Flávia escondia o rosto. O choro copioso não cessava. Não havia palavras, somente troca de olhares e emoções conflitantes, contrariadas e de profunda tortura íntima. Lembrando-se do filho que tanto queria, usando toda a sua vontade para deter os sentimentos de agonia, tristeza e desgosto, Marcelo forçou-se a parar de chorar. Afastou-lhe delicadamente os cabelos do rosto rubro e a ajeitou melhor em seus braços como uma criança carente e sofrida. Não se emocione tanto para não passar esta aflição para o nosso bebê. Vendo as lágrimas compridas que nasciam dos olhos tristes de Flávia, ele beijou-lhe a testa e falou com a voz entrecortada: Perdoe-me por me comportar assim, mas é tão difícil. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Marcelo, chamou, invadindo seus olhos com intensa dor, e gaguejou entre o choro: Eu ainda não acredito, parece um pesadelo. O que será do nosso filho? Chorou. Procurando ser forte, ele tentou se explicar e passar-lhe segurança. Flávia, preste atenção. Pediu, esforçando-se para deixar a voz firme. Eu também estou desesperado. Odiei o mundo, reclamei a Deus e amaldiçoei o dia em que nasci. Breves instantes em que se calou para não chorar e continuou. Se quer saber mesmo, como eu já afirmei a 3 pessoas, incluindo seu irmão, riu quase chorando e retificou, incluindo o nosso irmão Rogério, que é uma criatura maravilhosa, e Flávia, eu afirmei e não nego que a amo muito.
Amo você como nunca amei alguém. Não consigo admitir que isto seja verdade. Eu não consigo vê-la, imaginá-la ou aceitá-la como irmã. Ele não conseguiu deter as lágrimas e se calou por instantes. Eu a amo como minha mulher, entende? Flávia, fragilizada e em pranto, afirmou com um aceno de cabeça e ele continuou, mesmo sob fortes emoções. Eu amo nosso filho. Eu quero nosso filho. Por favor, suplicou, deixe-o nascer. Por Deus, eu te imploro em nome de tudo o que for mais sagrado para você, deixe. Eu nunca faria isso com um filho, interrompeu-o com convicção, principalmente sendo o filho fruto de um grande amor, de um amor puro que eu quis e escolhi. Se esse amor tem de ser represado agora, o meu filho não precisa morrer por isso. O nosso filho, corrigiu-a chorando, apertando-a ao peito e balançando-a com carinho, reafirmando: é nosso filho, Flávia, fruto de um amor, do nosso amor. Se não podemos viver este amor, nosso filho irá representá-lo. Flávia parou de chorar, mas estava com o rosto inchado e olhos bem vermelhos. Procurando sentar, cruzando as pernas como ele, ficou frente ao Marcelo. Cabisbaixa, falou com simplicidade, porém firme. Marcelo, você vive um conflito, um desespero tão grande quanto eu e... Bem, eu tinha certeza de que você não iria rejeitar nosso filho, mas o que vamos fazer? Lembrando-se do conforto que recebeu de Augusto, quando ouviu suas palavras, procurou repeti-las. Vamos criá-lo com todo amor, carinho, atenção. Vamos lhe dar todo o tempo possível, participar de tudo em sua vida, corrigi-lo quando for preciso, parabenizá-lo quando merecer, ensiná-lo boa moral e os bons costumes. Somente assim forneceremos ou daremos a ele ou a ela tudo o que precisará para ter um bom caráter e dignidade. No momento certo, contaremos a verdade, se Deus nos prover de forças. Se Jesus nos abençoar, apesar de tudo, esta criatura será a luz que eu vi em você e entenderá. Não ficará revoltada, porque saberá que a vida é um dom, uma dádiva para o aperfeiçoamento. Flávia se surpreendeu com aquelas palavras ditas com tanta bondade e se emocionou com lágrimas, mas eram lágrimas de júbilo. Uma felicidade morna, porém com esperanças firmes, fortes, convictas. Marcelo, tornou ela sob a mira de seu olhar fixo. Eu sei que será difícil. Tudo é conflitante e eu não consigo esquecer tudo o que vivemos, chorou. Fico em desespero. Nunca mais viveremos o nosso amor. Por isso, dizia agora entre as lágrimas e soluços, escondendo o rosto entre os cabelos. É por isso que vou entender. Sabe, meu irmão, o Rogério, nosso irmão Rogério, corrigiu-a com moderação. Sim. A respiração de Flávia era ofegante e consternada, mas ela se forçou. O Rogério disse que vai me apoiar em tudo, está disposto a me ajudar no que for preciso e... Ei, ei! Interrompeu-a com interjeições constantes, porém brandas. O que está pensando? Adorei e o admirei ainda mais, para não dizer que o amei ainda mais ao pensar em tudo isso que quero oferecer ao nosso filho, mas será difícil, Marcelo, ao se deparar comigo a todo instante. Eu o entendo e vou aceitar. Se não quiser me ver com frequência, acredite. Nunca vou negar que veja nosso filho, acompanhá-lo e fazer tudo o que planejou, mas... Flávia, espere. Pediu com voz mansa e em tom generoso. Você sabe que eu nunca fui desonesto. Sempre quis saber de suas dúvidas e jamais deixei de fazer uma pergunta que me interessasse. Eu te amo, Flávia. E não nego. Tenho certeza de que não planejamos nada disso. As coisas foram acontecendo rápidas demais.
desde que descobrimos que estávamos apaixonados. Lembro que, dias antes, eu estava determinado a pedir demissão por não suportar ficar ao seu lado vivendo aquele amor platônico. Depois que admitimos nossa paixão, eu devo confessar que não me arrependo de nada, pois nunca vivi algo parecido e você me completou, preencheu um vazio que sempre senti. Flávia, nenhum de nós poderia imaginar que éramos irmãos. Isso é o que me deixa com a consciência mais tranquila, apesar de todo o desespero de toda a dor. Fez breve pausa. Ela não se manifestou e ele continuou no mesmo tom brando. Quando eu soube a verdade e, ao ouvir o Sr. Douglas confirmar na minha cara tanta traição, tanta sordidez, foi um golpe duro. Você me conhece bem. Eu perdi a noção das coisas, fiquei desorientado, desesperado. Queria que fosse mentira. Recordei-me de todos os sentimentos que represamos por tanto tempo. Do amor que explodiu quando nos envolvemos, do casamento marcado. As lembranças eram constantes e repetidas, como cenas de um filme repleto de detalhes, onde eu revivia os sentimentos ao mesmo tempo que sabia que éramos irmãos. Pensei no filho que concebemos e que tanto desejávamos. Fiquei louco. Por tantas confissões e revelações cruéis, eu gritei, chorei, esbravejei o quanto pude. E foi por isso que o Rogério levou você e ela, disse referindo-se a Nicole, para a chácara e não deixou que subisse para não me ver naquele estado. Foi um golpe duro, Flávia. Dentro do sistema moral no qual meus avós me criaram, isso era indecente, imoral, obsceno. Breve pausa em que ele acariciou-lhe o rosto, secando suas lágrimas e continuou falando, pausadamente em tom baixo. Flávia, não sou hipócrita. Eu a quero como minha mulher. Mas você é minha irmã e eu, desesperado, não conseguia tirar dos pensamentos os mais lindos momentos do nosso amor. E queria que estivesse comigo naquele instante. Sentia um remorso imenso e queria que aquelas recordações sumissem. É vergonhoso dizer, mas eu tentei me matar para fugir desta situação. Marcelo, exclamou assustada. Calma, só estou contando o que aconteceu, veja. Ainda estou aqui, riu com simplicidade. Meus pensamentos eram terríveis e algo gritava dentro de mim, dizendo que eu precisava morrer, que seria corajoso para fazer isso. Não sei dizer de onde o Rogério surgiu. Agarrou minhas pernas e me puxou quando eu estava em pé no parapeito da sacada e segurava com uma só mão no teto. Nós brigamos, nos socamos e nos abraçamos aos prantos. Ele me disse muitas coisas e tive de admitir que eu estava sendo covarde. Hoje eu saí ainda em conflito. Conversei com o padre que me deixou mais atormentado, mas depois acho que Deus colocou em meu caminho um amigo que me orientou muito. Ele me disse algo muito importante. O quê? Deus não erra. E que Jesus disse que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Ela suspirou fundo e ele prosseguiu. Este homem ainda lembrou que eu não deveria ter remorso pelo que nos aconteceu, pois não sabíamos que éramos irmãos, mas que precisaríamos assumir as responsabilidades. Tê-la como minha mulher agora seria obsceno e vil. Consumando um relacionamento mais íntimo, seria o hediondo incesto. Disse que talvez seja essa a nossa provação, algo para enfrentarmos juntos. Aquelas palavras me trouxeram de volta a razão, a fé, desafogando meus pensamentos. Não vou dizer que estou tranquilo, que não estou nervoso, contrariado, mas posso controlar estes sentimentos. Olhando-a firme, afirmou: eu um dia disse que não a abandonaria em nenhuma circunstância, fosse qual fosse. Eu vou cumprir a minha promessa. Sou um homem digno, tenho caráter e honrarei a minha palavra. Marcelo.
murmurou sem continuar. Flávia, você vai precisar de mim desde já. Nosso filho precisa de mim agora, a partir de agora. Por isso eu te peço que fique comigo. Deixe-me ser digno de tê-la ao meu lado junto com o nosso filho. Prometo que vou respeitá-la, ampará-la. Serei seu amigo como fui, até hoje. Serei submisso, obediente e atencioso para te oferecer todo o carinho e consideração que você tem direito por ser mãe, por ser minha irmã e respeitar a vida do nosso filho. Não será fácil, mas prometo me condicionar ao respeito que você merece. Deixe-me cuidar de você e acompanhar o nosso filho. Depois, com o tempo, depois do bebê nascer, se você quiser, estará livre para encontrar alguém e ser feliz. Mas eu só peço que me deixe acompanhar a vida dele ou dela. Serei de um único homem, Marcelo. Interrompeu-o com tranquilidade. Não diga isso. A vida nos oferece surpresas e oportunidades. Se eu fui capaz de esperar tanto para ser do homem que amo, continuarei sendo dele. Não vou trair a minha consciência. Decidida, falou encarando-o firme. Estou atravessando a maior crise, o maior conflito de minha vida. Sei que outra mulher em meu lugar não ficaria tão abalada, mas eu tenho os meus princípios morais e dignidade. Sinto-me como se fosse jogada em um precipício. Perdi o chão e senti vontade de me acabar. Parece que estou além dos limites do sofrimento. A armação do destino foi covarde e cruel. Quando a proibição de nossa expressão de amor veio à tona por sermos irmãos. Enfrentei e enfrento os meus maiores temores e ainda tenho de me controlar pela vida que existe em mim e depende de mim. Longa pausa em que se olharam e ela recordou. Um dia, conversando com minha mãe, digo com a dona Gorete, apesar do seu desequilíbrio, ela disse uma coisa que eu não esqueci. Um denso véu enegrecerá o sol. A vida nas trevas é difícil. Só os mais fortes vencem esse véu quando procuram a verdade. Lembrou-me das palavras de Jesus. Conheça a verdade e ela te libertará. Naquela manhã, aconteceu algo estranho. Eu estava me arrumando para ir trabalhar e vi, tenho certeza de que vi no espelho do meu quarto, uma entidade. Olhei em volta e não vi ninguém, mas havia abraçando o meu reflexo no espelho. Pude sentir como se estivesse me abraçando de verdade. Essa entidade me pedia para ser forte. Disse que eu era forte e pediu para que eu resistisse, mesmo que tudo parecesse verdadeiro. Eu deveria resistir para não me arrepender depois. E me amparando em tudo isso é que estou resistindo. Porém, Marcelo, se você encontrar alguém, colocando-lhe o dedo indicador frente à boca, pedindo-lhe silêncio, ele falou: Você sabe o que é amor. Sabe o que é desejar alguém. Isso é único. Meu sofrimento é tão monstruoso quanto o seu, Flávia. Mas eu seria um covarde, um inútil, se não a amparar, não tratá-la com respeito em todos os sentidos. Eu também devo esse respeito e carinho ao nosso filho. Se você caiu em um precipício, eu vou tirá-la dele e caminharemos juntos lado a lado, respeitando os nossos princípios, mantendo a nossa moral com dignidade. Não vamos ficar de lados opostos, certo? Então, chorou sensível, eu aceito. Não conseguirei viver longe de você. Teremos limites. Somos capacitados e responsáveis. Eu confio em você. Nós vamos conseguir, Flávia. Existem muitos casais que, por alguns problemas, acidentes, não têm uma vida íntima ativa, mas o amor que os une como amigos e irmãos os fazem ficar lado a lado. Eles se abraçaram e choravam,
quando Rogério, muito preocupado e não suportando esperar mais, retornou. Ao vê-la entrar, Marcelo brincou com ela. Quando olhar para mim, lembre-se do Rogério. Levará um susto tão grande. O que estão falando de mim? O que está acontecendo? Quis saber Rogério, que foi chamado ao abraço pela irmã, que estendeu os braços em sua direção. De joelhos, os três se abraçaram unidos para ganharem força e superarem as dificuldades.